Ei, Creus, os povos tá gostando de tu nos vídeos. Toda vez que eu faço um vídeo com tu, sobe. Quando eu faço um vídeo eu sozinho, trem desce. E aproveita e pede o povo pra me seguir, inscrever no Eu canal. tô botando o povo pra subir. Inscreva no canal aí. Pessoal, vocês que visualizam os vídeos de Gilberto Nordestino 77, o quê? 737, Gilberto Nordestino 737. Gilberto Nordestino 737. Sigam ele, pessoal. Inscreva no canal, deixa o seu like. Deixa o seu like. Comenta onde tá assistindo. Comenta. Pode meter o dedo nele, eu deixo. Não, meteu o dedo não, Creus. Aí não, meteu o dedo não. Devagarinho. Você tá achando com cara de quê? Devagarinho. Você tá me achando com cara de quê? É só um dedinho. Entendeu? Você acha que eu sou cara de Se não baixolho? não meter o dedo, não vai subir. Meteu o dedo em quê? Teu like lá. No meu like? Hein, pessoal, é sério. Segue ele, deixa seu like, compartilham. Pra ver. Mas não mete o dedo não. Só devagarinho. Não.